ainda é noite. Denise inicia uma jornada diária. Começa em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. O destino é a faculdade, na zona oeste da capital. Às 5h30 da manhã, ela embarca no primeiro ônibus, que faz parte do sistema metropolitano. O preço da tarifa, R$ 4,70. O veículo circula pelo bairro e chega à estação Morro Alto do MOVE Metropolitano, mais de 20 minutos depois. Agora é correria para o próximo embarque. Na maioria das vezes a gente não pode esperar o próximo, né? Então a gente tem que se encaixar onde der. Todos os dias eu vou em pé mesmo, desde a hora que eu saio da estação até um determinado ponto. Quando está chegando próximo de descer, nesse percurso, é mais fácil a gente conseguir sentar. A próxima parada é às 6h30 da manhã, na região da Lagoinha, já na capital. Aqui ela precisa desembolsar uma nova tarifa. Gasta mais R$ 3,70. A maratona termina 1 hora depois. E só na ida, a estudante gastou R$ 8,40. Qual que é o sentimento que fica depois de toda essa jornada? Primeiro de cansaço, né? Porque a gente demorou quase 2 horas para chegar aqui. E o segundo de que talvez eu tenha pago mais do que eu poderia, mais do que eu deveria. No ano passado, uma emenda à Constituição Federal incluiu o transporte no conjunto dos direitos sociais. Ele ganhou a mesma importância que saúde, educação e segurança. Garantir um serviço de transporte público que seja acessível e de boa qualidade deve ser uma preocupação de todos os prefeitos. E nos municípios que fazem parte de regiões metropolitanas, o desafio é ainda mais complexo. As regiões metropolitanas são um problema para o transporte urbano, porque a Constituição define que a responsabilidade pelo transporte urbano é do município. Então, quando você tem vários municípios que compõem uma região metropolitana, você passa a ter vários agentes operando uma função que é de interesse comum, que é o transporte. Garantir a integração tarifária é um desafio para a Grande BH. Atualmente, os ônibus metropolitanos não têm acordo de integração com as linhas que fazem parte dos sistemas municipais. Situação que pesa no bolso dos usuários. Várias pessoas que moram na região metropolitana não têm facilidade de arrumar emprego por causa do valor da passagem. Várias empresas não contratam porque tem que pagar 2 passagens e porque o valor é muito alto. Para mudar esse quadro, o primeiro passo é garantir que a gestão do transporte público por ônibus seja feita de modo compartilhado, envolvendo prefeituras e governo estadual. A gente tem um grande avanço que aconteceu no início desse ano, que foi o Estatuto da Metrópole, né? A gente já tinha um Estatuto da Cidade, a partir de agora a gente tem um Estatuto da Metrópole. É um primeiro passo para a gente entender a região metropolitana como, na realidade, uma área urbana única, onde a gente precisa pensar a partir daí como é que essa população vive. Outro desafio para os gestores é garantir que as tarifas de transporte público tenham valores mais acessíveis. Para este especialista, é preciso rever o modelo de financiamento do serviço. Hoje, os custos do transporte por ônibus são bancados exclusivamente pelos usuários. As tarifas é que bancam a totalidade do custo do transporte. Isso é um problema porque, na medida que o custo do transporte aumenta, você necessariamente tem que ter um aumento da tarifa. Uma solução seria você ter, por um lado, a remuneração dos concessionários, dos empresários, que seria em função do serviço prestado, e a tarifa não necessariamente ela cobriria o total dessa remuneração. Ela iria para o Estado usaria ela como parte dessa remuneração e a gente precisaria também de um subsídio para isso. Melhorar a qualidade do transporte público e reduzir o valor das tarifas. 2 estratégias que podem atrair mais usuários e promover a redução do número de carros nas ruas. A Política Nacional de Mobilidade Urbana também aponta que os municípios devem incentivar o transporte não motorizado. É preciso dar prioridade aos deslocamentos a pé e por bicicleta. Cidade com 103 mil habitantes
Poços de Caldas, no sul de Minas, é uma referência quando pensamos em deslocamentos a pé. A grande reforma urbana no município, de 1912, projetou ruas e calçadas largas. E o legado desse passado ainda sobrevive no centro da cidade. Os primeiros urbanistas de Poços de Caldas queriam promover o conforto de quem anda a pé. Esta rua no centro da cidade é um exemplo do que eles pretendiam. Na via, o espaço para carros é menor do que para pedestres. Já a calçada é dividida em 3 partes. A faixa central, onde eu estou, é para o deslocamento. Deste lado, o pedestre pode parar, olhar e entrar nas lojas do comércio. À minha esquerda ficam as árvores, as lixeiras, a iluminação e a sinalização pública. A ideia de todo esse planejamento é que a pessoa sinta prazer ao caminhar. Com o crescimento do número de automóveis, principalmente a partir da década de 70, a paisagem urbana da Estância Hidromineral começou a sofrer alterações. Toda a calçada tinha um percentual de de área gramada, para justamente infiltrar mesmo a água. Essa área de grama na área central, ele foi praticamente todo retirado. Por isso que muita gente fala que a cidade tem ruas largas, né? Mas não é, que tiraram a área de drenagem para aumentar a caixa de via. E o alargamento da pista não é a única ameaça aos pedestres. Até mesmo a calçada que usamos como exemplo apresenta obstáculos. São buracos e ondulações em muitos pontos. Mesas e cadeiras também atrapalham o vai e vem de pessoas. Já em outros pontos da cidade, a situação é ainda pior. Neste cruzamento, o passeio é curto e falta sinalização. A qualidade ambiental da calçada, da travessia, faz toda a diferença, porque o pedestre ele tem que andar com segurança e conforto. E isso influencia também no comércio. Uma pessoa que está numa calçada a 5 km por hora vai ter muito mais interação com o comércio e com as outras pessoas do que um carro. O carro está passando ali, ele vai embora. O pedestre não. Só que ao mesmo tempo não adianta ele estar devagarzinho e não ter uma qualidade ambiental das calçadas e do ambiente que ele está. Os ciclistas de Poços de Caldas também reivindicam espaço. A cidade tem 2 ciclovias que não são interligadas e somam aproximadamente 10 quilômetros. Convidamos o designer Álvaro, do coletivo Pedala Poços, para mostrar os perigos de trafegar entre um e outro trecho, passando pelo centro da cidade. O percurso começa na ciclovia da Zona Oeste. Essa aqui é a ciclovia da Avenida João Pinheiro, a principal ciclovia da cidade, interliga o centro à Zona Oeste. É uma ciclovia bem apartada fisicamente dos carros, mas o asfalto é muito irregular, ela não tem sinalização horizontal nem vertical, mas ela tem essa belíssima paisagem. Esse é o momento mais perigoso. A ciclovia acaba e Álvaro segue em direção ao centro. Nós estamos fazendo aqui o percurso que conecta a ciclovia onde a gente estava, da João Pinheiro, até a ciclovia que vai para a zona sul da cidade. Muita gente que nós já ouvimos, já pesquisamos, muita gente mesmo não usa bicicleta porque tem medo do trânsito. Álvaro já se aproxima da ciclovia da Zona Sul. Nesse ponto já poderia ter uma ciclofaixa bem delimitada. Aqui já é o início da nossa ciclovia para a Zona Sul. Percebam como é estreito. E a valeta no lateral. Um ciclista a mais é um carro a menos. Você tirando um carro, você ocupa menos espaço, você diminui o trânsito, você diminui a poluição, você melhora a saúde da pessoa que está pedalando, ela mantém a saúde em dia, gasta menos, muitas vezes você de bicicleta você vai mais rápido. O coletivo de ciclistas entregou um plano ao poder público. A proposta é criar uma malha de ciclovias e ciclofaixas interligando todos os bairros e com pontos de aluguel de bicicletas. Esse traçado foi feito levando em consideração as ruas e avenidas menos íngremes da cidade, afinal nós estamos numa cidade bastante montanhosa,
Então a gente luta aí para que a gente consiga 100 metros aqui, 500 metros ali, até que a gente chegue um dia aí a ter esses 130 quilômetros, que vai colocar a nossa cidade aí à frente de muitas cidades do mundo. Criar espaços seguros para a circulação de ciclistas e pedestres, melhorar a qualidade e o preço do transporte público, reduzir o número de carros nas ruas, desafios que devem ser enfrentados pelos prefeitos que assumem novos mandatos em 2017. A sociedade está cada vez mais atenta para cobrar. A gente vai precisar de ter uma alteração na cultura dos gestores, dos prefeitos, da própria população, né? E uma outra coisa que pode ser feita são as pessoas que já têm essa visão, que já percebem que a cidade deve seguir por esse caminho, elas devem pressionar os agentes públicos, os prefeitos, para conseguir, né, para que a gente tenha essa transformação nas cidades, que é uma urgência.